Olá, meu nome é Ana de Brito e estou aqui de novo para mais um capítulo da série Numerologia Evolutiva. E para quem não me conhece, eu sou terapeuta vibracional e facilitadora de consciência. E para isso eu uso uma das ferramentas, a Numerologia Evolutiva. Então o objetivo dessa série é trazer um pouquinho mais de informação para a gente se autoconhecer, tá? Quem não me conhece, tem aqui embaixo o meu site, mas aqui embaixo também na descrição eu vou deixar todos os vídeos anteriores da série. É importante que você veja os vídeos para poder entender um pouquinho melhor, tá bom? Então hoje a gente vai falar de destino, vidas passadas. Lembra, se você não acredita em vidas passadas, gente, não tem problema. Pense que é a sua ancestralidade, pense que é uma informação genética, ou seja, uma informação no seu DNA ancestral, tá? Até porque a gente já tem uma ciência chamada epigenética, que está falando sobre o assunto, então não é nenhuma maluquice, você pode pensar dessa forma. E para quem acredita em vida passada, entenda como vida passada. Eu aqui vou explicar como se fosse vida passada, mas não faz diferença de como você vai fazer essa leitura, tá bom? Uma coisa que a gente tem que falar desse número de destino, ele tem uma característica. Primeiro que ele é aquilo que eu já falei, ele pode estar mais no positivo, ou ter uma parte positiva, ou luminosa, ou desenvolvida, acho melhor, uma palavra melhor para isso, né? Então ele pode ter uma parte desenvolvida, quanto outra parte que não está tão lapidada, tão desenvolvida e que deve ser desenvolvida. O que você entenda é o seguinte, esse número ele vai funcionar como um apoio ao teu dom, né, ao teu talento para vencer seus desafios, porque ali tem um trabalho que você já fez, né, tem uma inteligência, uma sabedoria que você já adquiriu, a gente pode falar assim, como também tem uma parte que ela vai precisar ser lapidada, tá? E tá tudo bem. Você tem que perceber esse número dessa forma. Eu vou falar aqui, quando eu for falar dos números, vocês vão ver que eu vou repetir muito daquilo que eu já falei, da parte luminosa e da parte quando está mal aspectada. Só que eu vou estar falando de um nível como se você tivesse trazido aquela informação. Então a diferença está de onde aquela posição, de onde aquele número está, em que posição está. E aquela posição é uma bagagem que você já traz, tá bom? Então praticamente é essa diferença que a gente faz na leitura. Outra coisa que a gente tem que entender é que esse número, ele também expressa a primeira impressão que você tem, que os outros têm de você. Então isso é importante para você ver também como esse número está se expressando, tá? Então perceba isso, a primeira impressão que os outros têm de você vem muito das características desse número que você tem em destino, tá bom? Vamos lá? Então agora a gente vai falar do número 1. O número 1, a gente sabe que ninguém mais agora que está aqui na nossa vida nesse momento tem o número 1 de destino, até porque a gente vai somar, né, todos os números e nunca vai dar um 1, né? Então esse número já teve, mas eu vou aqui traduzir o que seria uma pessoa com esse número 1. Seria uma pessoa extremamente humilde, seria uma pessoa extremamente criativa. Ela já teria desenvolvido as características desse número, mas poderia ter algumas dificuldades com essa humildade de vez em quando por qualquer motivo, digamos que ela pode estar num ponto onde ela já adquiriu alguma humildade, mas ainda tem algumas coisas a serem lapidadas, então pode ser que ela tenha ali umas recaídas com relação a se sentir um pouco humilhada, mas ela já está nesse processo, então ela vem trazendo dessas outras vidas já esse trabalho. Outra coisa, ela seria vista, lembra que eu falei a primeira impressão, é uma pessoa que seria vista sendo uma pessoa humilde, né? Sendo uma pessoa criativa, né? Então porque é essa a energia que essa pessoa passa e quando o outro a vê dessa forma. Então seria isso. Outra coisa que eu dou a dica aqui é que nós não temos um número 1, mas nós temos um número 10. E o número 10, apesar de existir, a gente vai falar sobre ele, porque aqui a gente lembra, a gente fala até o 11º número, ou seja, 11, né? O número 10, ele tem, dentro dele, tem o 1, né? É 1 mais 0. Então, as pessoas que têm 10 em destino, eu peço que deem uma olhada no 1.
tá? Observem esse 1, para ver como esse 1 que está incluso aí nesse 10 está se desenvolvendo, ou está desenvolvido, tá? Porque aí você pode entender um pouquinho mais de você. Vamos lá para o 2? Então já o 2 vai falar de obediência, são pessoas que já trabalharam muito a questão, são pessoas mais obedientes, são pessoas que já vieram trabalhando realmente essa questão da mente negativa, né, de conseguir organizar essa mente, não deixar essa mente tão livre, né, para inventar moda. São pessoas que já tiveram alguma devoção muito forte, porque elas têm essa característica de precisar se unir, né, ao todo, ao eu superior, a uma energia maior, uma energia mais sagrada. Elas também têm a primeira impressão que as pessoas têm delas são pessoas leais, sabe? Pessoas que você pode realmente compartilhar com elas suas dores. Elas são grandes amigas, são vistas como pessoas amigas, sabe? Obedientes, amorosas e generosas mesmo. Então, esse número 2, quando ele está já sendo trabalhado, ele realmente é um número de muita paz, sabe? De muita paz e muita tranquilidade. Então, quando a gente quer ver em vidas passadas os números, e vocês vão observar que eu vou estar falando, eu não vou estar muito direcionada para o lado negativo. E vou pedir para vocês, se vocês quiserem entender como esses números se processam nessa parte mais negativa, não, eu tenho mania disso, que coisa horrível, não, mais desvitalizada mesmo, menos desenvolvida, aí vocês vejam, por favor, quando eu falo deles nas posições de desafios, que eu já falei bastante deles, e eles aqui nesse ponto, eles vão atuar muito da mesma forma, tá bom? Então é importante aqui que vocês tenham mais nesse vídeo específico, a gente saiba mais o que é essa impressão que você dá ao outro quando você tem esse destino. Eu acho muito mais importante aqui do que eu falar muito do que ele vai ser contra ou que ele está melhor ou pior. Isso eu já falei. Quando eu falei de talento, eu falo todas as qualidades, né, desse número, as características desse número, e da mesma forma como eu falei no desafio, tá bom? Então eu vou me ater aqui muito mais de falar sobre essa impressão que você causa no mundo e no outro. Isso é importante, inclusive, gente, para a gente ver o nosso karma, entendeu? Porque o karma é a relação com o outro. E se a gente está em desarmonia com essa impressão que a gente tem, e a gente não entende essa impressão, e às vezes essa impressão é que não está sendo passada da forma correta. E aí você vai perceber exatamente se esse número de destino está desafiado ou não. Olha que interessante, uma forma de você ter uma ideia muito mais rápida de como ele está funcionando para você. Vamos lá para o 3? O 3 nessa posição de destino, ele vai dar a impressão de uma pessoa sempre positiva, sempre para frente, é uma pessoa sempre muito alegre, mas ele tem aqui, sempre esse 3, eu digo que é um dos números que eu acho mais difíceis, já repeti isso em outros vídeos, mais difíceis da gente trabalhar, tá? Mas é importante que a gente entenda que nessa posição ele vai estar te pedindo sinceramente para você cuidar do outro, sabe? Então, o quanto ele está ali te mostrando que você veio fazer isso, você já vinha cuidando das pessoas, mas que você ainda precisa lapidar um pouquinho esse cuidado. A gente sabe que a questão da doação pra gente, alargar um pouco a nossa vida em função do outro, e esse 3 pede muito isso, é difícil pra gente, até porque a nossa vida é tão atribulada, tão complicada, que a gente acaba talvez se cegando um pouquinho, né, em relação às outras pessoas, aos outros, achando até que os outros estão nos usando, né, muitas vezes, mas a verdade é que esse 3 nessa posição, ele pede esse cuidar, tá, do outro. Então por isso que eu digo que é muito difícil. O mundo hoje nos fala ao contrário, né? Cuido de mim, né? E não do outro. Cuido de mim e dos meus.
né? E não muito desse outro, né? Numa forma mais aberta. Mas o 3 sempre pede isso. Mas a verdade é que as pessoas veem isso nesse 3, tá? Quando está nessa posição. Ou seja, é alguém que pode ser visto como aquele que cuida, aquele que tem muito a ver com amor ao próximo, realmente. Fala muito dessa alegria de ver o mundo de uma forma bem alegre, bem positiva, bem para frente. Então esse número traz essa impressão quando está nessa posição de destino. Mas ele é sempre um número que eu vejo como a gente tem que estar muito alerta, até porque como a gente pode se mascarar um pouquinho, sabe? A gente pode por motivos mesmo da sociedade em si, das nossas necessidades mesmo de sobrevivência, de tudo, a gente pode um pouquinho sair muito facilmente do que esse número pede, né? Do que essa força pede. Lembra que esse número é um número que você já vem trabalhando, né? E que você tem ainda que lapidar. E é muito difícil a gente abrir mão das nossas necessidades, gente. Às vezes, né, a gente até abre, mas às vezes é complicado. A gente tem tantos afazeres, tantas preocupações que a gente às vezes se perde disso, tá? Mas o 3 ou pode se perder para um lado ou pode se perder para o outro, porque também tem a fuga de só ajudar o outro e não se ajudar também. Então, é por isso que eu digo que é um número muito difícil, mas ele vem realmente trazendo essa impressão para as pessoas. Então, são pessoas que você gosta muito de ficar perto, porque elas são muito alegres e elas te animam, elas te jogam para cima, elas são otimistas, isso é ótimo. Vamos lá para o 4? E vem o 4, né? O 4 falando de neutralidade. Então as pessoas que trazem esse 4 em vidas passadas, em destino, elas já estão muito bem desenvolvidas nessa questão da mente negativa e positiva, ou seja, manter a neutralidade, olhar todos os lados de uma situação. Então são pessoas que são muito chamadas pelos outros, porque a pessoa confia que essa pessoa vai dar um conselho sem julgamento, porque ela consegue ser neutra, ela consegue realmente ser imparcial, muito mais do que uma pessoa normal, tá? Então, tanto essa pessoa com 4 em presente divino como um 4 em destino são pessoas que são realmente mais neutras, mais imparciais mesmo. E isso atrai pessoas a pedir conselhos o tempo inteiro. Outra coisa que tem é que, lógico, um 4 já veio num processo de desenvolvimento da meditação, do poder de oração. Então, tudo isso faz parte. Lembra, o 4 é o coração, é o chakra cardíaco. Então, eles são pessoas extremamente amorosas. Então, tendem a ser amorosas. Lembra que eu falei, vou repetir novamente, quando a gente olha uma numerologia, gente, e um ponto específico, a gente não pode olhar só esse ponto, tá? Lógico que você vai pegar todas as informações que eu tô dando aqui e você vai ampliar essa mente, vai olhar, ver se não tem número repetido ali, lembra? Porque se a gente tem um número repetido no destino, vidas passadas, e a gente repete esse número num de nossos desafios, ou na alma ou no karma, a gente sabe que ali tem um aprendizado que não está sendo feito e que está sendo solicitado para você nesse momento, né? Então, essa observação, ela tem que ser muito bem feita. Você não pode simplesmente pegar um pontual e eu digo para você isso e você fala assim, eu sou assim. Não, você pode estar. Eu estou falando aqui da impressão que você causa, mas se você é realmente isso ou não, você vai ter que ver na numerologia, tá bom? Como um todo. Lembre-se disso. Vamos lá para o 5. Então vamos lá para o 5. O 5, gente, ele é o professor. Então, lógico que ele já tem nas outras vidas, se ele traz esse 5, ele já está bem desenvolvido nessa área, ele gosta mesmo de ensinar. E o 5, ele já vem com a capacidade de se auto-sacrificar. Então, um 5, tanto em presente divino, e a gente vai falar como em destino, ele já veio trabalhando isso, ele já veio tendo que se sacrificar em várias vidas. Então, para ele, isso é uma coisa bem fácil, tá? Então, são pessoas extremamente generosas também. Uma outra coisa que o 5 tem é que ele veio
ele é solicitado a ensinar, ele é solicitado a se comunicar, né? Porque ele também trabalha esse chakra laríngeo. O 5 também, ele já trabalhou bastante o corpo físico dele. Lembra que a gente fala que o corpo físico é o veículo, né? É o veículo, então, que a gente usa para poder viver essa vida. Então o 5 nessa posição, ele já veio trabalhando muito o corpo físico. Então são pessoas que geralmente já, não é que fizeram ginástica, a gente não pode falar dessa forma, mas que tem a percepção tem a percepção da importância desse corpo e o quão importante é cuidar desse corpo, tá? Porque já tiveram experiências para desenvolver isso. Porque muitos de nós, gente, a gente não dá o devido valor. Você vê aí pessoas fazendo maluquices com o corpo, né? E a gente nem pensa, porque quando a gente é jovem, a gente acha que o corpo é eterno, né? Que ele não vai envelhecer, mas, gente, ele envelhece. Aquilo que a gente faz quando jovem, a gente vai colher o preço lá. Então, se a gente não aprende a cuidar desse corpo, e aí eu falo em todo sentido, tá? Pegar pesos excessivos, como a gente vê às vezes muita gente aí em academias de ginástica, sacrificando o corpo por uma beleza externa, mas sacrificando o corpo, não fazendo, porque muitos, agora tirando, né? Muitos realmente têm cuidado com sua alimentação, cuidado com seu corpo, aí tudo bem, tem lá o seu, sabe, crescer o peso, né? Tem todo aquele acompanhamento, mas muitos, gente, fazem de qualquer maneira. E vão pagar, porque o joelho vai doer, entende? O joelho vai doer, as costas vão doer. É assim que funciona, o corpo envelhece. E esse 5, ele sabe cuidar já desse corpo, sabe? Ele sabe que isso é um veículo importante. Então, geralmente são pessoas que têm mais cuidado com isso, com manter alimentação, manter exercício, manter tudo, porque já sabem essa necessidade. Então, o 5 traz essas características. E eles são realmente chamados para ensinar, porque é o dom deles já muito bem desenvolvido. E falar e transmitir, são grandes oradores, são grandes palestrantes, são grandes estudiosos. Então, são pessoas que vão ser sempre vistas como pessoas inteligentes, né? Como pessoas bonitas, ou seja, bem apresentadas, porque o seu corpo físico está bem desenvolvido. Então são pessoas que causam essa impressão, sabe? Essa boa impressão, né? Para todo mundo. Vamos lá para o 6? Então, gente, os 6, eles são vistos como pessoas mais quietas, pessoas que já trabalharam em outras vidas esse arco de luz, ou seja, o mental. São pessoas que têm muita força mental, são pessoas que são muito justas, muito leais, então são vistas dessa forma, são vistas como pessoas muito sérias. Elas não são muito abertas, elas são sérias. Que mais que eu posso falar do 6? O 6, ele já vem fazendo um trabalho, eles geralmente são grandes místicos, ou já vem fazendo um trabalho muito grande nessa linha aí, já vem trazendo uma sabedoria, sabe? E são grandes meditadores, provavelmente já trabalharam em outras vidas a meditação, o silêncio, as projeções mentais, a força mental. Então são pessoas extremamente mais isoladas mesmo e silenciosas, mas são muito justas, leais, corretas. Então, e são vistas dessa forma, são vistas com muito respeito, sabe? Com muito respeito. Elas criam uma aura de respeito em volta delas, porque elas têm realmente sei lá, eu acho que elas têm não vou dizer um poder maior, não, mas é uma seriedade. Eu acho que elas passam essa seriedade, e a partir dessa seriedade acabam sendo um pouquinho mais respeitadas, né? Porque sabe aquela pessoa que não fala demais? Então, é mais ou menos um 6. Um 6, e quando fala,
só fala o certo, o justo. E pouco, sabe? E pouco. Então, são pessoas assim, mais quietas, mas muito, de uma força muito grande, mental e psíquica, e capaz de curar a si mesmo e curar as pessoas através dessa força mental, tá bom? Então são pessoas muito impressionantes. E vem o 7, gente, o 7 ele é uma pessoa inspiradora, que edifica, que faz o outro crescer, e todo mundo vai querer ficar do lado dela. Então a primeira impressão que essa pessoa tem, que os outros têm dessa pessoa 7, é que ela é inspiradora, que ela vai te elevar. Lembra? Plataforma de elevação é a frase, né, do número 7. E é justamente isso. O 7 em destino, ela já vem com essa capacidade de manter seu campo áurico mais estável, de automotivar as pessoas, de se automotivar, de achar o que tem de melhor dentro dela e achar o que tem de melhor no outro. Então o outro vai vê-la como alguém que é importante para o crescimento. Então todo mundo vai querer estar do lado dessa pessoa. Ela tem muita misericórdia, sabe? Pelas pessoas. Ela realmente é aquele líder que eu já falei nos outros vídeos. Ela é aquela líder bondosa, aquela pessoa que vai conseguir mostrar para você o que melhor você tem, sabe? E vai te motivar muito a usar isso de melhor em você, e vai te aplaudir por isso, sabe? Lógico que esse 7 ele gosta também de um reconhecimento, ele não é tão assim, ele gosta do reconhecimento, mas ele realmente ele gosta das outras pessoas, ele sente prazer de ver o outro crescer. Isso é lindo demais, gente, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas, até não é por maldade, mas por falta de ter uma vida mais grandiosa interna, e alto valor mesmo, por ter alto valor e autoestima, né, baixa, ou seja, a falta dessa autoestima e a falta desse alto valor faz com que às vezes as pessoas não fiquem felizes porque o outro está crescendo. Eu não acredito que seja por maldade. Muita gente, não, porque aquela pessoa é má. Não, gente, é porque ali tem uma dor. A gente sempre tem que ver isso, ali tem uma dor. E o 7, nessa posição, ele tem isso de magnífico. Ele olha para a pessoa, ele faz questão de mostrar o que tem de melhor na pessoa, sabe? É o contrário, muita gente baixa, né? Chega e fala assim, baixa a nossa bola. Não, o 7 te mostra onde está o teu maior valor, né? Para que você suba, você se eleve. Então, o 7 é um automotivador e é maravilhoso. Vamos pro 8? Então, o 8, gente, o 8 é energia prânica, né? Então, são pessoas que em outras vidas já trabalharam um pouco essa energia prânica, trabalharam bem essa energia prânica, então tem mais controle dessa energia vital. Também tem a questão da relação do espírito com a matéria, então tem isso bem mais equilibrado. Elas são vistas como pessoas muito puras, com uma pureza muito grande e ao mesmo tempo com uma vitalidade muito forte. Então o outro as vê com essa força toda, sabe? Mas dentro dessa força tem muita pureza, tá? É diferente esse 8, ele realmente, quando você vê uma pessoa 8, você entende o que eu tô falando. Então, acha aí no seu caderninho de aniversários, faz aí, né? Tanto da tua família, quanto dos seus conhecidos, e vê se você consegue perceber o que eu quero dizer com esse 8, com a pureza desse 8 na posição, para ver se você consegue pescar. É importante às vezes que a gente tenha esse tipo de exemplo, ou seja, a gente olhe para uma pessoa e começa, ali tem, sabe, essa informação. Lembrando que em destino, você pode ver essa mesma pureza quando tiver a pessoa em presente divino, tá? Em dom e talento.
mas em destino elas têm essa pureza mais em vista, até porque, lembra que eu falei? Primeira impressão, então aquela primeira impressão que aquela pessoa passa, é muito claro essa pureza e essa vitalidade, essa força, como se não tivesse medo de nada, sabe? Esse 8 é assim, dá essa impressão de que não tem nada que o pare, né? Ele vai fundo e ele acredita, e ele tem muita fé, tá bom? Então vamos lá para o 9? Bom, gente, o 9 é o corpo sutil, né? Então são seres que já vieram desenvolvendo essa capacidade dessa leitura sutil. Eles também são vistos como pessoas muito profundas e muito sábias, tá? Então, no mundo de hoje podem ser pessoas até que os outros tenham um pouquinho de, não vou dizer medo, mas tem um pouquinho de receio, né? Elas são pessoas muito observadoras, geralmente muito observadoras e mas que geralmente ensinam muito bem também. Lembra? O 9 é mistério versus maestria, então existe ali a chegada à maestria, né, que seria o máximo desse 9, de você se aprofundar muito, ser muito profundo. Mas o 9 já em destino, ele já está trabalhando muito esse campo sutil, ele já tem um acesso muito bom a todas as percepções, os sentidos sutis dele, dessa pessoa já estão bem desenvolvidos, então ela consegue acessar muita informação. Então são pessoas realmente um pouco mais sábias e mais profundas por isso, porque elas acessam com profundidade as coisas, não dá para ficar superficial quando você acessa o profundo. Outra coisa que elas têm muita capacidade de transitar eu digo que entre o tempo e espaço, tá? Ela já tem uma percepção ali, é difícil explicar isso, mas elas conseguem entrar nesse campo sutil, onde tudo existe. Então, é interessante esse 9 aí, já mais desenvolvido. Então, volto a lembrar, né? Estou falando aqui desse destino de uma forma. Lembre-se que esse destino, ele pode estar ali entrando, ele tem uma parte já luminosa, ou seja, desenvolvida, e outra não. Mas estou falando aqui muito mais como a impressão que o outro tem. E o 9 traz essa impressão de ser uma pessoa profunda, sábia. E óbvio que as pessoas assim têm um certo respeito, assim, sabe? Um certo respeito dessa pessoa. Então, gente, o 10, ele, lógico, quando a gente vê uma pessoa 10, a gente vê logo que ele é uma pessoa, um guerreiro, né? Ele é aquele que movimenta a energia, ele vem com a força de movimentar a energia, ou seja, ele já desenvolveu parte da força de movimentar a energia e fazer tudo ir em caminho de uma evolução. Lembra aquele chefe que vai levando todos, né? Que vai influenciando todos à volta, né? Aquela energia radiante. Então esse 10, ele é muito forte, ele é visto como uma pessoa forte, determinada e muito comprometida, porque ele aprendeu a se responsabilizar. A gente fala isso como se fosse uma coisa muito fácil. Gente, é muito difícil a gente se responsabilizar pelas coisas. E é muito difícil a gente ir em direção, fazer escolhas na nossa vida que faça com que a gente tenha responsabilidade. É muito difícil, parece fácil, mas não é, tá? Então, lembre-se que eu sempre falo, todos nós temos esse corpo radiante. Quando a gente tem isso nesses 5 fatores principais, que não são os únicos fatores que a gente faz a leitura no mapa numerológico, mas são os principais, lógico que ele tem ali uma influência maior, a gente pode falar assim, que a gente veio ali, são as forças que, se a gente desenvolver, a gente consegue os nossos desafios, ou são as nossas habilidades, então tá ali mais presente. Mas esse 10 todos nós temos, então qual parte nossa não consegue ativar esse 10? Porque pensa bem, o que eu vejo hoje são a maioria das pessoas querendo tudo muito fácil. E por que quer tudo muito fácil? Porque morre de medo de se comprometer, morre de medo de se responsabilizar. Então, essa capacidade de se comprometer com aquilo que
que veio fazer, com aquilo que determinou. É essa força maior desse 10. Então as pessoas que estão aí com esse 10 em destino, elas vêm com essa força e realmente elas conseguem já, elas são vistas como pessoas capazes de levar você adiante. Ou seja, eu quero te seguir porque eu sei que você vai me fazer evoluir. Entende? Então tem essa energia, as pessoas vêm com essa energia e vão lá em busca de serem, de uma certa forma, ajudadas por esse ser, tá? Então é muito isso. Então a gente hoje, a gente percebe claramente essa necessidade de se comprometer com as coisas, que muitas pessoas têm aí em deficiência, né? Mas esse 10 em destino já veio trabalhando isso. Então são pessoas bastante fortes e que, lógico, eu estou falando, já falei de novo, eu repito para não estou falando do destino na sua parte não desenvolvida, tá? Eu só estou pegando aqui muito mais como base na impressão que esse ser vai causar no outro, tá bom? Isso é importante repetir, tá bom? Então vamos lá para o 11. Gente, chegamos no 11, né, o último número. E como eu sempre falo do 11, eu acho que o 11 é um número extremamente difícil. Eu não gosto dessa palavra, mas é uma experiência minha. Porque é um número profundo demais, é um número que representa a totalidade, é o imutável. Então aí, sempre no 11, tem fatores que dizem pra gente, tem fatores e coisas imutáveis, né? Essa compreensão está muito próxima ao que é Deus, ao que é divino, o que é sagrado. Então ele vem já trabalhando muito essa espiritualidade. São pessoas realmente que eu vejo algumas pessoas, alguns seres que já viveram aqui com essa numerologia, com esse 11 aí, que tem grandes missões, geralmente tem uma missão. Tá? Porque como eles já estão trabalhando muito essa questão da espiritualidade e desse entendimento que tudo tem sua hora certa, seu momento, que tem coisas que não podem ser mudadas, né, de uma certa forma, em alguns aspectos, né, porque ele já veio para trabalhar isso mesmo, essa perseverança, essa compreensão do sagrado, do divino profundamente. Ele já vem, eu acho que preparado para uma missão maior, sabe, para passar informações a um nível um pouquinho maior. Então as pessoas que têm 11 nessa posição, elas vêm trabalhando, elas vêm tendo que trabalhar, elas vão ter que trabalhar, ou seja, com muito mais com responsabilidade, né, em cima desses fatores, que para mim são muito profundos. E poucas pessoas estão preparadas, acho eu, né? Acho que é uma responsabilidade grande você ter esse tipo de aprendizado. Mas o 11 traz isso. Outra coisa que eu queria falar, quem tem 11 sempre dá uma olhadinha no 2, tá, gente? Porque lembre, né, 1 mais 1 são 2, então tem um pouquinho de similaridade aí, que você pode achar alguma coisa aí nesse 2. Então o 11, eles são respeitados, né? São vistos como pessoas respeitadas, profundas, até talvez tenha uma percepção de resignação, sabe? No melhor da palavra, tá? De um entendimento maior do todo. Eu acho até que talvez esse 11 nessa posição uma pessoa comum, fique pensando, deve pensar assim, puxa, eu não entendo aquela pessoa. Sabe aquela pessoa? Eu não entendo essa pessoa do jeito que ela pensa. Não tem muita lógica. Não tem muita lógica no sentido nosso humano, né? Aqui da nossa vida, né? Como ela se apresenta, né? E como se a gente parece que é incentivado a ser. Mas esse 11 é assim, gente. Então ele traz essa percepção de que esse ser vai fazer algo, sabe? Veio fazer algo e ele tem capacidade para isso, ele tem algo a mais, algo já desenvolvido, né? Que a gente talvez não entenda tanto, tá? Então esse 11 no destino eu acho que traz muito isso. Vamos lá fazer o nosso encerramento?
Então, gente, hoje é só, né? O destino tá aí, vidas passadas. Esse número tem muito do dom, do que você pode tirar no vídeo do dom, ou mesmo dos desafios, nos 2 desafios. Você vai achar ali uma forma de entender como esse número se expressa. Lógico que aqui o importante para mim, achei importante, já tinha falado de várias coisas, então achei importante muito dar ênfase na impressão que esse número causa, ou seja, na impressão que você causa no outro tendo esse número em destino. Isso é importante. Agora, quando você for avaliar essa impressão, observe se isso está mais para o lado, sabe, do jeito que eu falei, ou tá tendendo mais para aquele negativo, quando eu falei nos desafios. Porque se tiver, você já sabe o ponto que talvez você não tenha desenvolvido em outras vidas. Entenda que assim você vai conseguir se analisar de uma forma melhor, tá bom? Se você tem dúvidas aí, mais dúvidas, por favor me pergunte, eu vou adorar te responder. Vocês podem acessar meu e-mail, pode acessar lá o blog do meu site. Tem aqui, vai ter na descrição dos vídeos, todos os vídeos anteriores. E na semana que vem a gente tem a missão, tá? O caminho de vida, a missão, que a gente vai falar um pouquinho realmente, que é um outro desafio, mas eu considero na verdade eu considero um desafio sim, porque lógico, você veio aqui para atingir aquele desafio, mas eu considero que ele é meio que um caminho já, um caminho que a gente já vai direto, depois que a gente resolve nossos desafios de alma e karma, a gente meio que já se conduz para lá com mais facilidade. Então não vejo muitas dificuldades. Mas ali tem algumas informações a mais que eu posso dar naquela posição que são importantes para você entender um pouquinho melhor, né? Você e para onde você tem que ir. Mas uma coisa que eu queria dizer é que a gente, depois desse vídeo de missão, a gente vai ter também um vídeo que eu vou falar um pouquinho do que fazer para desenvolver esses corpos, tá? Essas áreas, ou seja, para vitalizar essas áreas. Porque lembra que eu falei logo no primeiro vídeo, eu acho que foi nem foi no primeiro vídeo, foi no primeiro vídeo que eu expliquei que eu ia fazer a série. Nesse vídeo eu falei muito sobre esses corpos, que são essas energias que a gente tem, na verdade, né? E a partir daí a gente pode, entendendo esses números como esses corpos, partes da nossa anatomia energética, a gente consegue, através de alguns fatores, né, algumas ferramentas, a gente consegue trazer energia para esses campos. Então, a gente não precisa necessariamente desenvolver esses corpos a partir de um exercício mental ou uma compreensão. Às vezes, se a gente conseguir ativar a energia e atingir aquele campo, aquela energia que está ali faltante, a gente consegue naturalmente desenvolver aquele comportamento necessário e minimizar, né, os comportamentos nocivos ou aquilo que está saindo, né, nos tirando do nosso caminho, tá bom? Então vai ter mais esse vídeo. Mas por hoje é só. Quem gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para quem não se inscreveu, tá? Eu tenho visto que muitas pessoas estão assistindo os vídeos, mas não se inscreveram no canal. Então eu peço que você não esqueça aí de se inscrever, ativar as notificações, porque vai ser importante aqui para mim, para o crescimento do canal, tá bom? Então até semana que vem.